Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal ao vivo. Os ministros já estão se dirigindo aos respectivos lugares, mais o representante do Ministério Público, para o início da sessão plenária desta quarta-feira, que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Sentemos-nos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a quinta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário, Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2014, presidência do ministro Joaquim Barbosa, Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Regulados os seguintes processos: embargos infringentes na ação penal e outros processos constantes da presente ata. Senhores ministros, comunico que estão presentes neste plenário os alunos do curso de Direito da Faculdade do Instituto Brasil de Anápolis, Goiás. Sejam todos bem-vindos a essa corte e espero que a sessão dessa tarde seja útil a todos. Para a continuação, chama a julgamento o recurso extraordinário número 571.969 da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Eu tenho vista Estão impedidos, neste caso, os ministros Teori Zavascki, Luiz Fux e Dias Toffoli. Senhores ministros, eu gostaria de fixar com precisão as dimensões do caso em exame e do precedente que está a se afirmar. Por ocasião das sustentações orais, nós ouvimos da tribuna que a situação da Varig era especialíssima, sui generis, na medida em que se tratava de uma empresa altamente dependente da União, quase que uma extensão do governo brasileiro no imaginário pátrio. Justificar uma decisão na singularidade do caso pode trazer algumas consequências importantes para a confiança e a expectativa dos jurisdicionados na atuação de um órgão julgador. Por outro lado, se o quadro de excepcionalidade for mesmo confirmado, é imprescindível examinar e explicitar as suas origens para que a reparação do dano não seja partilhada por toda a sociedade, inclusive por pessoas que não têm interesse ou não receberam nem receberão qualquer benefício da empresa falida. A propósito, lembro que o patrimônio da União pertence indistintamente a todos os brasileiros, tanto às pessoas que foram prejudicadas pela derrocada de tão importante companhia, como por aquelas que nunca tiveram a oportunidade de viajar em uma de suas aeronaves. Chamou minha atenção nesse contexto a assertiva de que haveria uma ligação quase que umbilical entre a Varig e o Estado.
Em princípio, parece-me um contrassenso afirmar que o sucesso de uma empresa privada possa depender exclusivamente da ação do Estado. A União não está obrigada a assegurar o sucesso de nenhuma empresa, pública ou privada. Aliás, o movimento constitucional no nosso país é contrário a essa ancilaridade. O Estado somente pode atuar no mercado em caráter secundário e, se o fizer, deve se despir de todas as prerrogativas imanentes à coisa pública. Sei que a história de todas as épocas registra perseguições injustificáveis que, em algumas oportunidades e colateralmente, implicam verdadeira morte civil de determinadas pessoas jurídicas. Mas esse não é o caso dos autos. A espiral descendente da Varig é, em grande parte, creditável à gestão empresarial adotada, insustentável em um regime de concorrência, gestão para a qual em nada concorreram um número enorme de brasileiros que, nos anos 1980 a 2000, sequer tinham condições de pisar em uma aeronave na condição de consumidores. Em suma, eu gostaria de explicitar as 3 balizas que dão, a meu ver, a dimensão da causa e do precedente que se está a formar, qual seja o estabelecimento de orientação que torne o Estado garantidor do sucesso de empreitadas privadas, a despeito de seus erros de gestão e ausente qualquer ato que viole a expectativa legítima. Ou mais, a partilha do prejuízo de empresa privada com toda a coletividade, mesmo com quem nunca se beneficiou da atividade dessa empresa. Por fim, ter-se-á que justificar aos trabalhadores de outras empresas privadas em dificuldades o que faz ou fez da Varig uma primeira entre os pares ou um par mais igual do que os demais. O presente recurso refere-se a uma ação que foi proposta muito antes da revelação do estado de penúria dos fundos de pensão dos aeronautas, em uma época em que, como eu afirmei no início do julgamento, tudo ia muito bem para a Varig. Minha impressão pessoal é que a perspectiva de pagamento da indenização pleiteada na ação sobre a qual versa o presente recurso serviu como garantia contra a má gestão da companhia, como se os problemas financeiros fossem ser resolvidos por meio deste suposto seguro judicial. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela União Federal e pelo Ministério Público Federal contra acórdão que reconheceu que a União deve indenizar a Varig S.A. pelo congelamento de tarifas. O Ministério Público Federal sustenta a violação do inciso 21 do artigo 37, bem como do parágrafo único, incisos 3 e 4 do artigo 175 da Constituição. Em síntese, pode-se dizer que o recurso questiona a possibilidade de indenização por quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Em sua primeira peça recursal, a União, além de reproduzir as alegações do Ministério Público quanto às normas constitucionais aplicáveis à disciplina dos contratos administrativos, sustenta também violação ao artigo 5º, inciso 35, e artigo 93, inciso 9º do texto constitucional. Nesse ponto, a União argumenta que houve erro de procedimento na avaliação da responsabilidade do poder público, circunstância que teria resultado em afronta
aos dispositivos que asseguram o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o contraditório e o dever de fundamentação dos atos jurisdicionais. No segundo recurso, a União alega que houve afronta aos artigos 5º, inciso 54, 127 e 129, incisos 9 da Constituição. A impugnação assenta-se no caráter obrigatório da intervenção do Ministério Público. Vale observar que se cuida, nesse segundo recurso, de capítulo do acórdão recorrido que não fora objeto de deliberação unânime e que, por tal razão, motivara a oposição prévia de embargos infringentes por parte da União, conforme se fazia necessário antes da entrada em vigor da redação atual do artigo 498 do CPC. A Procuradoria-Geral da República, em parecer elaborado pelo subprocurador-geral Paulo da Rocha Campos, opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público Federal. Quanto aos recursos da União, manifestou-se pelo não conhecimento do primeiro recurso, ante revolvimento de matéria fática e nítida prestação de jurisdição, e quanto ao segundo, pelo seu não provimento, considerada a insuficiência do interesse alegado para justificar a intervenção do Ministério Público. Eu estou de acordo com a manifestação do subscritor daquela manifestação quanto à necessidade de intervenção do Ministério Público. Em primeiro lugar, na linha do que constou do voto da eminente relatora, é de se reconhecer a natureza infraconstitucional do tema impugnado ante a disciplina do artigo 81 do Código de Processo Civil e o debate amplo e profundo já realizado no Superior Tribunal de Justiça, circunstância que permite, inclusive, afirmar a prejudicialidade do recurso neste ponto específico. Por outro lado, do que é possível extrair dos autos, a intervenção do Ministério Público ocorreu apenas em segunda instância e a União sustenta que a ausência de intimação do parquet comprometeu a defesa do interesse público. Ocorre que, conforme explicitamente reconhecido pela relatora dos embargos infringentes opostos pela União, aspas, a defesa da fazenda pública, no caso em exame, desenvolveu-se de forma regular, não ensejando a coparticipação do Ministério Público Federal para suprir deficiências técnicas manifestas na qualidade de curador do patrimônio público ou custos legis. Fecha aspas. Nesse sentido, não é possível concluir, contra a evidência disponível, que a ausência de participação do Ministério Público em primeira instância tenha acarretado prejuízo irreparável ao interesse público, até porque a irresignação quanto a essa não participação vem sendo sustentada exclusivamente pela União e não pelo Ministério Público, que seria o titular da defesa desse interesse indisponível. Assim, com base nessas breves considerações, eu também afasto a possibilidade de provimento do segundo recurso extraordinário interposto pela União Federal. No que se refere ao primeiro recurso da União, eu considero igualmente correta a opinião de que não é possível falar-se em violação ao artigo 5º, inciso 35 e 93, inciso 9 da Constituição. A mera leitura atenta das decisões proferidas no processo evidencia a inexistência de afronta a esses princípios constitucionais. Não se trata, a meu juízo, de processo conduzido com assodamento ou incúria, mas de pleito judicial em que foram empregadas forças razoáveis para a compreensão e julgamento do pedido, com o devido respeito a todos os princípios aplicáveis ao caso.
Aprecio, em seguida, a possibilidade de conhecimento dos recursos da União e do Ministério Público, na parte em que questionam a possibilidade de indenização por quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Manifesto-me quanto à impugnação do cabimento dos recursos contida nas substanciosas contrarrazões oferecidas pela Varig S.A. Eu entendo que não é possível falar-se em ausência de pré-questionamento. A matéria relativa à possibilidade de indenização constitui o cerne da demanda e o acórdão recorrido a apreciou em profundidade, inclusive sob o ponto de vista constitucional, com referência ao texto da Constituição e a acórdão deste Supremo Tribunal Federal. Some-se a isso a circunstância de que o tema foi objeto de expressa menção nos embargos opostos e que constam as folhas 1598 dos autos. Não se aplicam, portanto, a esse tópico as vedações contidas nas súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Tampouco me parece o caso de não conhecer do recurso com base na súmula 284. A fundamentação de ambos os recursos extraordinários é suficiente e permite a exata compreensão da matéria debatida. Quanto aos impedimentos das súmulas 283 e 454, consistentes, segundo a alegação da Varig, na existência de fundamento contratual autônomo para a indenização pleiteada, é de se reconhecer que o presente caso não comportaria a existência de apoio normativo divergente daquele que decorre, em primeira avaliação, do próprio texto constitucional. Isso porque, conforme tentarei evidenciar em meu voto, o contrato de concessão não contém em si mesmo a obrigação de indenizar na forma e nas condições pleiteadas pela autora, o que leva à conclusão de que essa forma de recomposição só poderia ser alcançada a partir da interpretação dos dispositivos constitucionais aplicáveis. Não se trata, em definitivo, de mera interpretação de disposições contratuais. A mais substancial restrição ao conhecimento dos recursos reside, é claro, na súmula 279 desta Corte. Eu entendo, contudo, que aquele dispositivo sumular não se aplica ao presente caso, o qual trata essencialmente de matéria de direito e não de fato. Não se cuida, portanto, de impugnar o conteúdo de um laudo pericial, mas de discutir a própria tese contida na inicial da ação proposta, que se apoia fundamentalmente na existência de uma omissão do poder público, consistente em deixar de atender a Varig naquilo que a então autora, a hora recorrida, considerava legítimo pleitear a título de reajuste tarifário. Discute-se, portanto, o mérito, isto é, saber se houve ou não comportamento ilícito por parte do ente estatal que teria resultado em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Passo adiante. Eu cito em meu voto alguns precedentes dessa Corte relativos à abordagem correta da questão pericial, já que se debate sobre esse tema. Prossigo. As condicionantes econômicas externas da época em debate são notórias e a sua presença na ponderação a que estamos a fazer é imprescindível
por se tratar de questão de ordem pública, tal como se dá com discussões relacionadas à própria correção monetária. Assim, a vinculação ao pedido formulado pela autora não impede que o convencimento do juiz, inclusive do ministro do Supremo Tribunal Federal, seja motivado por variáveis econômico-financeiras que, por sua natureza, têm sim que ser levadas em consideração. Tais questões de ordem pública, ainda que não tivessem sido mencionadas pela União, deveriam e devem ser consideradas pelo magistrado. Por fim, vale afirmar o seguinte: ainda que não se entendesse, que assim não se entendesse, a realidade fática contida nos autos afasta, em leitura mais apurada, o argumento de que teria havido a preclusão da questão indenizatória. É que, ao contrário do que sustenta a recorrida, a quantificação dos danos sofridos pela Varig não é incontroversa e tampouco foi alvo de preclusão decorrente da ausência de recurso. Para tal conclusão, basta ver que, por meio da petição de folhas 1082 a 1086 do volume 6, a União impugnou a elaboração do laudo favorável à Varig, sendo de se afastar, portanto, a tese adotada pela então desembargadora Eliana Calmon, relatora do acórdão recorrido, no sentido de que não existiria, não teria havido impugnação ao laudo pericial. Eu afasto também esta alegação fundada na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e mencionada nos recursos da União e do Ministério Público Federal. Como já relatado, trata-se, na origem, de ação de indenização proposta pela Varig S.A. contra a União. A União sustenta que o contrato de concessão, a inicial sustenta que o contrato de concessão firmado em 8 de julho de 1988 contém cláusula que assegura o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, o que tornaria ilícita a fixação da tarifa em nível inferior aos custos informados pela concessionária. Eu transcrevo, no que interessa, para melhor entendimento do pedido formulário pela Varig, o conteúdo dos itens 5 e 20 da petição inicial. Item 5, a autora, aspas, a autora insistentemente, nesses últimos anos, alertou e pleiteou providências no sentido de serem tomadas medidas quanto à imperiosa necessidade de ser revista a política tarifária empregada, pois, como se mencionou, de um lado sempre se exigia que, como concessionária, mantivesse um serviço adequado, o que, em respeito ao público usuário, sempre foi feito às duras penas, com sangria mesmo de seu patrimônio. Do outro lado, entretanto, esse mesmo poder concedente, que fazia tais exigências, descumpria o contrato de concessão, negando-lhe a justa tarifa. Item 20. É de tal maneira pacífica a doutrina a respeito da intangibilidade da equação econômico-financeira nos contratos administrativos que se pode estabelecer como verdadeiro princípio a obrigação do poder concedente, nos momentos adequados, de ajustar as tarifas para que o concessionário possa enfrentar as consequências da inflação, bem como as mutações do custo do dinheiro, cujo controle evidentemente, está nas mãos do poder público. Fecha aspas. Esse é o trecho do pedido da autora. Vale a pena deixar bem evidenciados ainda os limites exatos do pedido. Na transcrição abaixo é possível ver como o pedido da Varig foi deduzido na petição inicial. Leio, aspas.
Item 30. Estando exaustivamente visto que a autora, a partir de outubro de 1987, passou a ser vítima de brutal congelamento tarifário, como foi reconhecido pelo próprio ministro da Aeronáutica, congelamento esse que quebrou o equilíbrio financeiro do contrato de concessão, é inquestionável seu direito à justa indenização pelas perdas sofridas. Essa justa indenização deverá corresponder ao valor que vier a ser apurado na prova pericial, que fica desde já expressamente requerida, no qual deverão ser incluídos os danos sofridos pela autora, que se decompõem em danos emergentes e lucros cessantes, acrescidos de correção monetária e juros. Com relação a estes, evidentemente, deverão ser juros de mercado, equivalentes aos dos empréstimos obtidos pela autora para satisfação de seus compromissos, visto que foi obrigada a, em todo esse período de insuficiência tarifária, recorrer ao mercado financeiro para poder honrar as suas obrigações trabalhistas, inclusive. Na apuração da quebra da equação financeira, deverá ser calculada a diferença entre a tarifa que deveria ter sido nas oportunidades próprias estabelecidas pela RE, considerando os custos da prestação do serviço e as que foram efetivamente fixadas, quebrando o equilíbrio que deveria ter sido mantido. Fecha aspas. A leitura atenta da inicial também revela o ecletismo normativo adotado pela demanda proposta, consistente na tentativa de conciliar referência de direito público, ou seja, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, com princípios de direito privado. É possível verificar tal ecletismo na referência inicial ao artigo 159 do Código Civil de 1916, dispositivo que consagrava a obrigação geral de reparar o dano no âmbito do direito privado, e também na verdadeira indispensabilidade para o argumento da Varig do conteúdo da cláusula 11 do contrato de concessão, mais especialmente do seu parágrafo único, que está assim redigido, aspas, cláusula 11. A concessionária obriga-se a cumprir e fazer cumprir por seus prepostos os horários aprovados e tarifas fixadas, bem como todas as disposições de leis, regulamentos, instruções e portarias vigentes ou que vierem a vigorar, relativos ou aplicáveis aos serviços. Parágrafo único. As tarifas a serem aplicadas deverão ser fixadas pelo DAC, tendo em vista os fatores de custo para ser economicamente viável a operação, e, tanto quanto possível, as condições econômicas da região servida pelas linhas, de forma que o intercâmbio comercial dos produtos dessa região e dos artigos de seu consumo básico seja progressivamente aumentado. Fecha aspas. Essas são cláusulas do contrato de concessão. Nesse ponto, a meu ver, uma digressão se impõe. Muito embora fosse possível dizer à primeira vista que tal dispositivo contratual revela apenas a obrigatoriedade de manutenção dos preços em patamar correspondente à realidade econômica dos diferentes mercados atendidos pela companhia, em atuação voltada à universalização do acesso ao serviço de transporte aéreo, a Varig retira dessa passagem do acordo uma verdadeira consagração da sua leitura bem particular do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, como se o período que resguarda a viabilidade econômica das linhas fosse mais importante do que aquele que se destina a incentivar a disseminação do transporte aéreo no país. Na minha opinião, é essa leitura própria do teor da cláusula 11 que embasa e justifica a demanda proposta, conforme
procurarei deixar mais claro em momento posterior desta minha manifestação. Ao julgar procedente o pedido formulado, a sentença de primeiro grau, em fundamento que veio a ser posteriormente mantido pelo acórdão recorrido, apoiou-se no artigo 167 da Constituição de 1967, na redação da emenda constitucional número 1 de 69. Aquele dispositivo que veio a ser substituído na vigente Constituição pelo artigo 175, tinha o seguinte teor, artigo 167. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais e municipais. No que interessa, inciso 2º, tarifas que permitam a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Inciso 3º, fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, ainda que estipuladas em contrato anterior. Fechar as aspas. Quanto à prova do dano, fez-se uso de manifestações do Ministério da Aeronáutica, mais precisamente a exposição de motivos número 19/GMS, de 10 de julho de 1989, e de relatório da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. De acordo com o acórdão recorrido, esses documentos, já datados de mais de 25 anos, quase 25 anos, revelariam uma mudança de postura do governo federal em relação à fixação das tarifas de transporte aéreo. Assim, de acordo com a tese exposta pela Varig S.A. e acolhida pelo acórdão recorrido, no período anterior a 1985, ano em que foi aprovado o decreto número 91.149, os reajustes tarifários levavam em conta a integralidade dos custos, bem como o lucro a ser auferido pelas empresas. Política que o então ministro da Aeronáutica intitulou de realismo tarifário. Contudo, após o decreto mencionado, os estudos para a fixação das tarifas passaram a ser previamente avaliados pelo Ministério da Fazenda, por meio de comissão própria. Essa submissão ao Ministério da Fazenda teria provocado um descolamento das tarifas da realidade dos custos do setor, e este teria passado a operar com vultosos prejuízos. Eu transcrevo no meu voto, para maior clareza do argumento, o teor do decreto 91.149, de 15 de março de 1985. Observo que se trata de uma das primeiras, se não a primeira medida tomada pelo então vice-presidente da República, José Sarney, após assumir o cargo de presidente da República de forma interina na convalescência do presidente eleito Tancredo Neves. Diz o decreto, artigo 1º do decreto 79.706, de maio de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O ato de fixação ou reajustamento de qualquer preço ou tarifa por órgãos ou entidades da administração federal, direta ou indireta, mesmo nos casos em que o poder para tal fixação seja decorrente de lei, dependerá, para a sua publicação e efetiva aplicação, de prévia aprovação do Ministério da Fazenda. Peço licença aos colegas para registrar nessa passagem do meu voto que a medida então adotada justificou-se na necessidade de aprofundamento do controle de preços, então conhecida técnica de combate à inflação, como todos sabemos.
segundo reportagem da revista Veja, de março de 85, intitulada O Melancólico Adeus, a inflação anual acumulada em março de 1985 alcançara o espantoso patamar de 229%. Era, portanto, contra esse contexto que o governo de então reagia. Quanto à dimensão do prejuízo alegado, a sentença e também o acórdão recorrido apoiaram-se nas conclusões do laudo pericial, no sentido de que as diferenças relativas ao não acolhimento integral das tarifas solicitadas pela companhia poderiam ser compreendidas como receitas que deixaram de ser pagas à Varig. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem do laudo pericial. Aspas. Essa diferença percentual aplicada sobre as receitas diárias, objeto de controle tarifário e efetivamente observadas pela autora, Cruzeiro do Sul, S.A., forneceu uma nova série de receita com valores iguais ou superiores às praticadas, cuja estimativa foi chamada de receita virtual. Isso quer dizer que as receitas da autora, em diversos momentos do período analisado, poderiam ter sido superiores às realizadas se as tarifas efetivamente praticadas tivessem acompanhado as estruturas de custo espelhadas nas planilhas SNEA. Fecha aspas. Esse é o laudo pericial. O acórdão recorrido, contudo, silencia-se quanto às razões expostas pelo governo de então para o não acolhimento integral do pleito tarifário das empresas aéreas. No que se refere ao fundamento da responsabilidade da União, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região apoiou-se de forma quase exclusiva no acórdão proferido pela primeira turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 183.180. A preexistência de um acórdão do Supremo Tribunal Federal que pareceu perfeitamente aplicável à demanda pode ter sido uma das razões para que o acórdão recorrido contenha pouca ou nenhuma discussão a respeito das peculiaridades fáticas do caso concreto, no sentido da identificação precisa dos atos comissivos ou omissivos que teriam levado ao prejuízo identificado. Quanto a esse aspecto, eu destaco a passagem de folhas 1571 a 1576, volume 8, do voto da relatora do acórdão recorrido. Naquele longo trecho, que me absterei de transcrever na íntegra, a responsabilidade da União foi fixada com referência expressa ao acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal, como se tratasse de mera repetição dos mesmos fatos tratados naquele precedente. Também está contido nessa passagem o trecho do voto em que o laudo pericial foi utilizado como anteparo para o não aprofundamento da responsabilidade da União pela atuação reguladora da economia. Em minha opinião, delegou-se ao laudo função que a ele não competia, utilizando-se a quantificação do prejuízo alegado como se fosse uma conclusão a respeito da própria existência jurídica do dano. Leio no acordo, aspas. A União, para afastar-se da responsabilidade que se pretende declarar, alega que a defasagem entre custo e tarifa decorreu da má administração da empresa. Entretanto, a prova pericial desmente a afirmação ao constatar que a defasagem ocorreu de uma inflação reprimida, cujo índice não traduzia a realidade econômica vivida. Pode-se questionar o montante das perdas, é bem verdade, mas nunca a tese jurídica em debate. Eis que cada tentativa frustrada de zerar a inflação
recrudescia a perversidade do problema apenas reprimido e não debelado. Fecha aspas. Esse trecho do acordo encontra-se às folhas 1574. No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região limitou-se a reafirmar que o prejuízo decorria diretamente da responsabilidade da União. Não houve, contudo, apreciação aprofundada da relação de causa e efeito, tal como é possível extrair do seguinte trecho, aspas, o voto não discrepou do resultado incerto no laudo pericial, o qual levou em consideração a composição das tarifas partindo de situação ideal, a qual propiciaria a manutenção do equilíbrio contratual, utilizando-se das planilhas de custos apresentadas ao DAC. Fecha aspas. Em resumo, pode-se dizer que a linha mestra da responsabilidade estatal, reconhecida pelo acórdão recorrido, é a seguinte: o equilíbrio econômico-financeiro garante o reajuste das tarifas de acordo com a fórmula pleiteada pela transportadora. Caso o reajuste obtido seja menor do que o pleiteado, o não atendimento da demanda gera o dever de indenizar. A parte seguinte do meu voto questiona essas duas premissas a partir das informações disponíveis nos próprios autos. Creio que é necessário estabelecer, em primeiro lugar, qual era a posição da Varig no setor aéreo e quanto dessa posição era devida à sua inter-relação profunda com o Estado brasileiro. Por outro lado, também procurarei situar o presente caso na linhagem jurisprudencial desse Supremo Tribunal Federal a respeito da responsabilidade civil do Estado pela intervenção no domínio econômico. Como já mencionado, o acórdão recorrido acolheu a alegação da Varig no sentido da existência de um dano causado pela atuação da União Federal. Na sentença de primeira instância, a afirmação da relação causa-efeito entre a atuação da União e o prejuízo causado à Varig levou em consideração, além de outras provas, relatório produzido entre setembro e outubro de 1989, como eu já disse, pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Relatório esse que se encontra às folhas 211 a 223, no volume 2 dos autos. A leitura integral do documento, bastante proveitosa, revela não apenas argumentos favoráveis à Varig, serve também para comprovar a condição de absoluta especialidade daquela companhia no panorama das empresas aéreas do Brasil. A partir do mencionado relatório, é possível verificar, por exemplo, que na época do Plano Cruzado, a Varig possuía o efetivo monopólio dos serviços aéreos destinados ao exterior e que, com relação a tais serviços, jamais houve a imposição de qualquer forma de restrição tarifária por parte do governo federal. Eu transcrevo a seguir trecho do item 4 do relatório da Câmara dos Deputados, do mesmo relatório, intitulado O Mercado Internacional e a Diversificação das Atividades. Colho desse relatório o seguinte, aspas, o comandante Rolim Adolfo Amaro, presidente da TAM, ao ser indagado como sua empresa conseguia sobreviver à insuficiência das tarifas domésticas e ainda crescer na atividade de transporte aéreo regular, como o recente ingresso da TAM na ponte aérea Rio-São Paulo, respondeu, aspas, subsidiários, o nosso grupo de empresas tem dois departamentos, um de perder e outro de ganhar dinheiro. O de perder dinheiro é aquele que o governo controla mal, a atividade do transporte aéreo regional. Regular. O de ganhar dinheiro é aquele que o governo não controla e onde as tarifas são livremente convencionadas, a atividade de táxi aéreo. Estamos tirando recursos de setores vivos de nossa economia
interna e transferindo-os para o setor deficitário, na esperança de que um dia ele venha a ser melhor controlado e, no futuro, a não ter nenhum controle do governo. Prossegue o relatório, o documento oriundo da Câmara dos Deputados. O senhor Hélio Smith, presidente da Varig, ao ser indagado de como a Varig internava a receita líquida de suas atividades no exterior, acabou respondendo também que destinação dava à internação dessa receita. Senhor presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, deputado Fernando Gaspariano, o senhor Fontana disse que essa receita em dólar no exterior é uma das vantagens da linha internacional, porque esses dólares a Varig não traz para o Brasil, o que precisa de confirmação por parte de Vossa Senhoria. Isso é muito sério. Senhor Hélio Smith, presidente da Varig, eu até que gostaria. Foi exemplificado aqui que estamos numa defasagem tarifária tal e numa degringolada tal no tráfico doméstico que não sei de onde eu tiraria o dinheiro para pagar as despesas que tenho aqui. Deputada Dirce Tutu Quadros, o dólar está cobrindo o cruzado, então? Senhor Hélio Smith, não é necessariamente isso. Quando se ganha no tráfego internacional, é evidente que se faça com isso um recurso financeiro para lhe atender. Fecha aspas. Nesse contexto, é possível perguntar se o monopólio dos voos destinados ao exterior não constituía parte do apoio financeiro do qual a Varig se valia para a adoção de práticas que poderiam ser consideradas de alto risco, tais como, por exemplo, a concessão de descontos e comissões acima da média do mercado. Essa questão foi tratada pela União em sua contestação. Leio, aspas, se é válido recorrer à parte da exposição ministerial para dela extrair o que é conveniente ao raciocínio por auxílio, é igualmente válido recorrer aos relatórios da autora. 2.1. O ano de 1992 viu repetir-se a nível mundial o mau desempenho da aviação comercial em 1991, ano em que o prejuízo agregado dos serviços internacionais das empresas associadas à IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, chegou à casa dos 4 bilhões de dólares. Tudo indica que, pela infringência das leis mais elementares da racionalidade econômica, esse nível de prejuízo tenha ocorrido novamente em 1992. Em situação de grandes dificuldades, muitas empresas são levadas, na busca desesperada de receita, a praticar políticas desastrosas de concorrência, à base de preços aviltados, através de descontos diretos ou de concessões as mais variadas. Ainda que de inteiro agrado dos usuários, tal postura tem como consequência a quebra das empresas e abrevia a concentração do mercado em mão das que sobreviverem e a inevitável volta à realidade tarifária. Aí se explica, em termos muito claros, continua a ler o texto da União, muito claros, meridianos, a razão das dificuldades da autora e das outras 5 empresas que a precederam na extorsão ao erário público. Quem diz isso é a União Federal. Nada tem a ver o governo com essas dificuldades que sempre atalhou quando pôde e à custa dos cofres públicos. Nada tiveram a ver com a situação, os planos econômicos, que atingiram indiscriminadamente todos os setores, não tendo sido peculiares à autora. Os custos operacionais no transporte aéreo são preponderantemente atendidos em moeda forte, de modo que a conjuntura internacional, como assinala o relatório, é o principal artífice das dificuldades da autora, aliado à ação predatória de aliciar o usuário e superar as congêneres.
se a autora dá substanciais descontos nas tarifas, se concede aos agentes de viagem over commission, só existe uma conclusão a tirar. As suas necessidades obscurecem os dias de amanhã ou continuam à espera de auxílio governamental. Fecha aspas. A presença dessa substancial fonte de receitas internacionais é um fato, a meu ver, relevantíssimo, que foi desconsiderado na argumentação adotada pelo acórdão recorrido. A meu ver, a existência dessas receitas internacionais é suficiente, inclusive, para afastar o cabimento do precedente mencionado, que é o precedente do RE 183.180, no qual foi discutida a situação específica da Transbrasil, companhia que, na época dos fatos, não possuía qualquer relevo no plano internacional. É possível verificar, por exemplo, que no julgamento do acórdão contra o qual foi interposto o mencionado RE 183.180, os juízes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região teceram considerações a respeito da especificidade de cada uma das empresas aéreas, chegando a conclusões diametralmente opostas àquelas que foram alcançadas no acórdão ora recorrido. No acórdão contra o qual foi interposto aquele recurso extraordinário, chegou-se à conclusão que a Varig era um caso à parte, em virtude da existência das receitas decorrentes de voos internacionais realizados em regime de liberdade tarifária. A cópia do acórdão proferido na ação relativa ao caso Transbrasil está às folhas 244 e 268. Eu colho desse acórdão alguns poucos esclarecimentos. O juiz Ademar Maciel diz o seguinte: a primeira dúvida que surgiu era se se tratava realmente de uma permissionária ou de uma concessionária. Mas Sua Excelência bem esclareceu que é uma concessionária. Concessionária até por decretos. Agora, uma questão, digamos, extra-autos, caso Sua Excelência tenha condição de me informar, se a única companhia que ajuizou esse tipo de ação foi a Transbrasil, ou a Varig e a VASP também ajuizaram. Embora Sua Excelência esclarecesse que 95% dos voos da Transbrasil fossem domésticos, a situação é um pouco peculiar. Juiz Vicente Leal: senhor presidente, a situação da Varig é diferente porque ela não opera somente na área doméstica, mas não há notícia do processo. Juiz Ademar Maciel: e a VASP também era subsidiada? Juiz Vicente Leal: se a VASP era pública, não há notícia. Fecha aspas. Dito isto, senhores ministros, soa problemático para mim aceitar, sem maiores questionamentos, a alegação de que a impossibilidade de a empresa ter reajustado as suas tarifas segundo a sua discricionária vontade seria a causa da ruína do negócio. Segundo amplamente difundido, a Varig foi vítima de seu modelo de negócios, da gestão que lhe foi imprimida e de circunstâncias de mercado. Em relação à gestão, o seguinte trecho da entrevista concedida em 2002 pelo então conselheiro da Fundação Rubem Berta, senhor Leonardo Viegas, é bastante esclarecedor. Diz ele nessa entrevista, aspas, a Varig precisa de uma gestão firme, que não relute em contrariar interesses de grupos e bases eleitorais. Nossa experiência demonstrou que projetos voltados a melhorar o desempenho operacional enfrentam resistências. A Varig continua a ser encarada como uma estatal e a sua governança não colabora para alterar essa percepção. Uma carreira prejudica a outra.
A de executivo exige obter resultados, mesmo à custa de popularidade. A carreira política progride por meio de acordo, promessas de campanha e críticas à gestão da companhia, mesmo que injustas. Nesse sentido, a Varig é um retrato do Brasil. Fecha aspas. Internamente, a empresa enfrentou mal a abertura dos mercados interno e externo de aviação, bem como foi afetada pela oscilação cambial iniciada no ano de 1999. Do quadro internacional, a Varig sofreu com o aumento dos valores dos seguros nas viagens internacionais, mercado que dominava. Sofreu isso após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Diante de todas as intempéries vivenciadas pela Varig, é altamente improvável que o congelamento das tarifas tenha somado prejuízos que montassem a quase 4 bilhões de reais. Não é esse o valor dessa causa. Não há garantia de que a Varig teria conseguido aplicar o aumento pretendido no volume por ela estimado. De fato, pretender o aumento da tarifa em nada implica encontrar volume de pessoas dispostas a pagar por esse preço. Por outro lado, há registros históricos do apoio da União à Varig, desde a aquisição da Panair, de modo a reforçar ainda mais a ausência de qualquer intuito de prejudicar a empresa. Por todos, transcrevo o seguinte trecho de manifestação de Fábio Ulloa Coelho. Diz ele: o criticável, no caso Varig, foi a demasia da intervenção do Estado na recuperação de uma empresa privada. Tanto no âmbito do Poder Judiciário como no do Executivo, o empenho na salvação, entre aspas, da viciada Companhia de Aviação Rio-Grandense foi além do recomendável. A sobrevivência de qualquer empresa privada deve decorrer unicamente de sua capacidade de sair-se melhor do que a concorrência. A intervenção do Estado para resgatar da derrocada qualquer empreendimento particular deve ser excepcional. Nessa hora, nenhum jogo de faz de conta que a lei é um pouco diferente contribui para o fortalecimento da nossa economia. Fecha aspas. Por todas essas razões e por outras que talvez fossem necessárias para esmiuçar ainda mais o que ora afirmo, eu entendo que a companhia Varig possuía uma posição econômica absolutamente ímpar no mercado de serviços aéreos no Brasil. Essa sua condição invejável parece afastar a possibilidade de se atribuir à União a culpa exclusiva pelos prejuízos alegados. Considerando, inclusive, a presença internacional da empresa, parece lícito especular que o que pode ter ocorrido foi a dificuldade de ajustar o perfil de atuação da companhia às demandas surgidas a partir do crescimento de concorrentes e das flutuações naturais de uma economia de mercado, sem que os gestores tenham conseguido manter os reflexos dessa posição internacional dominante no custeio das operações internas. Passo agora à análise do ato ou do conjunto de atos que teriam causado o prejuízo alegado pela companhia. Parece-me adequado apreciar, em primeiro lugar, a possibilidade de indenização por ato legislativo. O decreto de março de 1985, mencionado na inicial, é o primeiro de um conjunto de atos que integraram o chamado Plano Cruzado, um dos planos de estabilização econômica que foram implementados pelo Executivo Federal a partir da segunda metade dos anos 80. Em comum, tais iniciativas possuíam a intenção de promover choques sistêmicos na economia nacional,
de maneira a produzir a estabilização dos preços. Sempre cercados de muito alarde, esses planos econômicos marcaram várias gerações de brasileiros. Ainda que a questão possa ser abordada a partir de vários pontos de vista, importa para o presente julgamento a percepção jurídica de que o Plano Cruzado foi uma medida governamental abrangente, de caráter geral, e que tinha por objetivo promover, portanto, os interesses superiores de toda a nação e não interesses meramente categoriais. Esse alcance geral do Plano Cruzado e dos outros planos que o seguiram fica evidente na forma jurídica adotada para a sua implantação, realizada por decreto-lei. Fica patente também nas medidas que foram por ele determinadas, tais como, por exemplo, o congelamento de preços, o reajuste obrigatório de salários, vencimentos, soldos e pensões e a indexação de obrigações como aluguéis, mensalidades escolares e prestações do sistema financeiro da habitação. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sempre reconheceu a prevalência da circunstância a que me refiro, ou seja, o fato de que os planos econômicos voltavam-se para a busca de um interesse geral e impessoal. No julgamento da ação direta número 319, por exemplo, esta Corte, por maioria, considerou ilegítima a intervenção do Estado na fixação de critérios de reajuste de mensalidades escolares, sob pena de se permitir o aumento arbitrário de lucros. A de 309, questão de ordem, relator ministro Moreira Alves. Nos recursos extraordinários números 141, 190, 191 e 88, 167, 987, 170.484, relator ministro Nelson Jobim, este Supremo Tribunal Federal concluiu que medidas de controle da inflação sucessivamente adotadas pelo governo federal não violavam direitos subjetivos individuais, podendo ser descritas como esforços de toda a sociedade no sentido de combate àquele grande problema nacional. Assim, este tribunal reconheceu que não havia fundamento constitucional para a alegação de violação do ato jurídico perfeito em relação à deflagração de plano de controle da inflação, por se constituir aquela medida extraordinária, aquele ato em medida extraordinária de ajuste econômico. Nos acórdãos mencionados, o tribunal justificou as providências do governo na defesa dos interesses gerais do povo em momentos de crise e de instabilidade econômica. Além disso, o fato de a Corte ter qualificado tais medidas como leis de ordem pública fortalece a ideia segundo a qual os planos econômicos promoviam interesses superiores e gerais, admitindo-se, portanto, que os atos supostamente causadores dos danos alegados pela Varig inseriam-se em um contexto de medidas implementadas em relação a todos os setores da economia, cabe perguntar o seguinte: é possível atribuir responsabilidade ao Estado pelos prejuízos que a empresa tenha sofrido em decorrência dessas medidas de caráter geral? Não me parece demasiado enfatizar aqui a absoluta excepcionalidade da responsabilidade do Estado por ato de caráter genérico e impessoal, conceito que me parece abarcar a medida de congelamento de preços, tal como descrita nos presentes autos. Conforme fiz questão de ressaltar no julgamento do RE 424.584, segunda turma, a ideia de responsabilidade civil do Estado em razão de ato de caráter legislativo é excepcionalíssima. Aliás, reafirmei isso aqui na sessão, no início desse julgamento. Além disso, a responsabilidade civil do Estado tem por requisito a constatação
da especialidade do dano em relação ao postulante da indenização. Se o dano é genérico, não há por que indenizar A, B, C ou D. Tratando-se, portanto, de examinar o caso sob o prisma da responsabilidade do Estado por atos legislativos, a contribuição do direito francês me parece decisiva, indispensável, tendo em vista que foi na França que esse tipo de responsabilidade foi conceitualmente elaborado. A chamada responsabilité du fait de loi configura uma das hipóteses de responsabilidade por rompimento da igualdade perante os encargos públicos. Para a sua configuração, conforme a jurisprudência do Conselho de Estado francês, é absolutamente necessário, em primeiro lugar, que o prejuízo causado pela lei ou pelo ato normativo atinja de forma especialmente contundente, digamos assim, e anormal, certas categorias de pessoas ou agentes econômicos. Esses dois elementos são suficientes, a meu ver, para afastar quase todas as hipóteses de suposta responsabilidade por ato de caráter legislativo, uma vez que a lei quase sempre possui características fundamentais, como características fundamentais a abstração e a generalidade. Vale a pena citar a lição do professor René Chaput, mestre na matéria. Diz o professor Chaput: as leis e convenções internacionais, como de resto os regulamentos administrativos, editam normas gerais, tão gerais que a exigência de especialidade do prejuízo será raramente satisfeita. O ato no que se refere ao famoso caso La Fleurette, no qual o Conselho de Estado reconheceu pela primeira vez a responsabilidade do Estado por ato legislativo, cumpre lembrar a importância da situação fática a partir da qual aquele caso foi examinado. Tratava-se, naquele caso, de uma lei de proteção aos produtos lácteos. Lei essa que proibia a venda de produtos de aspecto cremoso não provenientes de leite e cuja interdição recaía sobre a atividade da empresa reclamante, a empresa Société La Fleurette. Para demonstrar a absoluta excepcionalidade daquela situação concreta, vale ressaltar que, desde 1938, data em que foi proferido aquele acórdão, a responsabilidade do Estado por atos legislativos na França veio a ser reconhecida em pouquíssimas vezes, talvez menos de 4 vezes, de 1938 até a data de hoje. Ademais, há um outro fator que a doutrina brasileira a respeito não costuma mencionar. Ao se referir ao caso La Fleurette, normalmente não se leva em conta que a jurisprudência do Conselho de Estado sobre essa matéria evoluiu no sentido da restrição da responsabilidade do Estado e não no da sua ampliação, como se quer fazer crer aqui no Brasil. Assim, a responsabilidade por ato legislativo costuma ser afastada quando se demonstra que a lei, que supostamente teria causado prejuízo alegado, foi promulgada para promover o que na França se qualifica como un intérêt général et proéminent. O professor René Chaput esclarece esse ponto, dizendo o seguinte: enfim, fatos derradeiros
do caráter excepcional dessa responsabilidade, a jurisprudência a exclui quando a lei ou a convenção interveio para satisfazer não interesses qualificáveis de categorias, mas interesses absolutamente gerais e superiores, tais como os da defesa nacional, da saúde pública, da proteção à natureza, ou, mais praticamente, a proteção à economia nacional. São vários os julgamentos em que o Conselho de Estado francês decidiu pela não configuração da responsabilidade do Estado por ato legislativo. Eu menciono apenas dois. O primeiro é o caso Société Claude Publicité, julgado em 1974. Uma lei de outubro de 74, adotada para reduzir os gastos energéticos em decorrência da então crise do petróleo, proibiu a realização de publicidade que implicasse aumento do consumo de energia. Com fundamento em tal lei, o Ministério da Indústria e da Pesquisa daquele país editou um decreto proibindo a iluminação de anúncios publicitários e decorações em via pública das 10 horas da noite até as 7 horas da manhã. A empresa demandante, que exercia sua atividade no setor de publicidade luminosa, alegou ter sofrido um prejuízo anormal e especial, princípio da especialidade, uma vez que a restrição administrativa teria criado uma redução radical dos seus lucros. O Conselho de Estado decidiu que, considerando que a lei de 29 de outubro de 74 teve por objeto, notadamente, a interdição por causa da penúria, toda a publicidade hábil a favorecer o consumo de energia, considerando que o fundamento desta lei, com fundamento nesta lei, a decisão administrativa de dezembro de 74 proibiu sobre a via pública toda a iluminação com características luxuosas em razão das necessidades impostas pela crise às quais essa lei buscava fazer face, que na ausência de disposição legislativa, dispondo expressamente, de forma diferente, e tendo em vista o objetivo em vista do qual a lei foi estabelecida sobre a economia de energia, os regulamentos legalmente editados em aplicação dessa legislação não seriam suscetíveis de engajar a responsabilidade do Estado. Colho ainda outro caso, mas deixo de explicitar, todos esses casos vão nessa direção da exigência de um dano especial, contundente, mas exclusivamente sobre aquele particular, e não um dano que atinja toda a coletividade. No caso destes autos, senhores ministros, o congelamento de preços não afetou de maneira exclusiva a empresa Varig. As consequências do ajuste foram sentidas em vários setores da economia, bem como por todos os cidadãos então economicamente ativos deste país. Levando-se em consideração o interesse geral buscado pelas medidas de controle da economia implantadas pelo plano econômico e também a absoluta excepcionalidade do reconhecimento da responsabilidade do Estado por ato legislativo de caráter geral e abstrato, eu concluo, atento a todas essas razões, pela impossibilidade conceitual de se falar, no presente caso, em prejuízo decorrente do ato legislativo materializado nas medidas, nos chamados planos econômicos. Afastada a possibilidade de indenização por ato legislativo de caráter geral, cabe-me ainda analisar um outro fundamento que poderia socorrer a autora.
Trata-se da alegada quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com fundamento em comportamento específico atribuído à União por parte do órgão responsável pela regulação dos transportes aéreos. As folhas 1497 e 1516, volume 8 dos autos, encontra-se um substancioso memorial produzido pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. O documento encaminhado ao Ministério Público foi por este apresentado à relatora do acórdão recorrido antes do início do julgamento. Entre outras importantes advertências, o que o documento da Fazenda faz, na minha opinião, é lembrar que o tratamento do princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é o ponto-chave para se chegar à conclusão jurídica mais adequada ao caso concreto. Assim, se o equilíbrio for alçado a uma meta abstrata, que deve ser atingida sem o enfoque correto a respeito da realidade empresarial, é muito possível que o judiciário veja-se diante do papel incômodo de servir como agente garantidor das más escolhas dos concessionários de serviços públicos. Isso porque, para além da preservação da margem de lucro, é necessário avaliar se os lucros pleiteados efetivamente decorrem de uma atuação empresarial que seja tanto eficiente quanto prudente. Em outras palavras, tratando-se de serviços regulados, o equilíbrio econômico-financeiro depende de uma avaliação da consistência da atuação da empresa. Eu cito um trecho bastante elucidativo deste documento. Diz o seguinte, aspas, na exploração de serviços públicos, os preços não constituem prerrogativa do prestador do serviço, mas são objetos de regulação. A regulação deve fiscalizar os custos incorridos na atividade para ter o devido cuidado de atribuir aos consumidores apenas os custos pertinentes ao serviço objeto da exploração. Além disso, é de se esperar que a regulação imponha a obtenção de padrões de eficiência ao prestador de serviços, de modo a evitar o ajuste automático via preços de todo e qualquer aumento de custos incorridos por este. De outra forma, a regulação estaria estimulando a ineficiência e o repasse automático de custos a preços em prejuízo dos consumidores. Além de refletir custos operacionais eficientes, a receita de equilíbrio deve refletir um nível correto de investimentos, isto é, decisões prudentes de aplicações de recursos para prover os serviços aos consumidores. De outra forma, a regulação estaria remunerando inadequadamente os investimentos, seja porque constituem ativos não diretamente relacionados à prestação do serviço, seja porque foram adquiridos pelo prestador de serviços de forma imprudente. Assim, tem-se que receita de equilíbrio é igual a custos operacionais eficientes mais remuneração do capital prudentemente investido. Fecha aspas. Para além das variáveis econômicas, é importante que a interpretação do conceito de equilíbrio também leve em consideração a relação jurídica que se estabelece entre poder público e concessionário. Em sua origem, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro destinava a permitir a indenização de novos encargos impostos pela administração no exercício do seu poder unilateral de alterar as condições de execução do contrato. Ou seja, o concessionário tem o direito ao equilíbrio econômico-financeiro como forma de compensar-se caso o poder concedente venha a exercer o seu poder de modificação unilateral do contrato. Assim, tendo sido alterada a equação financeira
pelo fato de a administração, ao seu talante e na qualidade de parte contratante, ter agravado as obrigações do concessionário, este pode solicitar o restabelecimento do equilíbrio rompido entre encargos e lucros, mediante indenização apropriada. No caso em julgamento, não é fácil chegar-se ao resultado pretendido pela companhia sem antes alterar de maneira profunda este entendimento jurídico. Em primeiro lugar, é preciso superar o óbice de que, conforme ressaltado pela União, a Varig, aspas, não reclama de falta por parte da contratante, União, e sim da política adotada pelo governo, fecha aspas. Com efeito, a empresa concessionária, no seu pedido inicial, requereu indenização por ter supostamente sofrido, aspas, da política de congelamento tarifário, fecha aspas, congelamento esse que teria quebrado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Em seu voto, a relatora do acórdão recorrido enfatiza que, aspas, o fato gerador do inconformismo da Varig, iniciado com o plano cruzado, renovou-se uma meia de dúzia de vezes depois, a cada plano econômico. Fecha aspas. Assim sendo, a tese da equação financeira não pode ser sustentada, neste caso, na medida em que esta só pode ser aplicada na situação em que a administração contratante altera unilateralmente as cláusulas do contrato administrativo. Ao passo que, na hipótese subjúdice, a suposta quebra do equilíbrio econômico-financeiro decorreria tão somente, como apontado acima, de atos legislativos editados pelo governo federal para combater a hiperinflação. Em nenhum momento, portanto, a Varig pleiteou a responsabilidade da administração contratante por ter alterado as cláusulas do contrato, de modo a agravar a execução do serviço público. Estão ausentes, a meu ver, dessa forma, os requisitos necessários para a aplicação da chamada teoria da equação financeira, pelo fato de o alegado prejuízo não resultar da utilização pelo poder contratante da sua prerrogativa de modificação unilateral das condições de prestação do serviço. Se o equilíbrio financeiro do contrato não comporta a pretensão deduzida pela Varig, é o caso de se indagar se o encaixe normativo do pedido não seria possível a partir da teoria da imprevisão. Como se sabe, essa teoria, consagrada nos acórdãos do Conselho de Estado, Compagnie Générale de Bordeaux, de 1916, e Compagnie de Tramway de Cherbourg, de 1932, aplica-se quando o aumento dos encargos do contratante decorre de um acontecimento imprevisível, que não é imputável ao contratante. As condições de aplicação da teoria da imprevisão foram aperfeiçoadas ao longo do tempo pela jurisprudência, conforme consta de outros acordos que cito em meu voto. Segundo esse entendimento, a imprevisão surge de um acontecimento imprevisível, alheio à vontade das partes e que teve por consequência a modificação profunda da economia do contrato. Segundo Eli Lopes Meirelles, aspas, somente a alha econômica extraordinária e extracontratual, desequilibrando totalmente a equação financeira estabelecida pelas partes, autoriza a aplicação da teoria da improvisão. Já aspas, no que diz respeito ao primeiro critério, da imprevisibilidade, é importante realçar que o imprevisto há de ser extraordinário, o que corresponde a um acontecimento que não foi cogitado ou que não podia ser cogitado pelas partes no momento da assinatura do ajuste. Cito
mais uma vez, o professor Chaput, que reforça esse entendimento no seu formidável manual. Cito acórdão deste Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Adalício Nogueira, do qual se colhe: a teoria da improvisão só encontra enquadramento e oportunidade nos contratos a longo prazo, cujas mutações são insuscetíveis de previsibilidade, acarretando para as partes contratantes danos que não podem ser previamente calculados e antevistos. Fecha aspas. No caso em julgamento, antes de afirmar a possibilidade de aplicação dessa teoria da imprevisão, convém indagar se a hiperinflação e os planos econômicos adotados para combatê-la constituíam acontecimentos que seriam considerados imprevisíveis pelas partes na data em que celebraram o contrato. Ou, dito de outra forma, se esses acontecimentos que teriam prejudicado a empresa eram imprevisíveis no momento da assinatura do contrato, sendo impossível falar-se em qualquer possibilidade de previsão. Eu, data vênia dos que pensam em sentido contrário, penso que não. Com efeito, consta nos autos que o contrato de concessão foi assinado no dia 8 de julho de 1988, com respaldo no decreto 95.910, também de 88, isto é, foi firmado após o começo do período econômico de hiperinflação no Brasil, assim como depois do Plano Cruzado e das medidas políticas empreendidas pelo governo para sanar a economia do país. Assim, a Varig, quando contratou, era ciente não somente dessa situação econômica, como também das tentativas governamentais voltadas ao combate ao processo hiperinflacionário. Eu vou adiante para concluir. Não é esse em absoluto o caso da Varig. A indenização pleiteada pela hora recorrida em nenhum momento se apoia na alegação de que a própria execução do serviço estaria ameaçada, até porque essa execução cessou muito tempo depois de proposta a presente ação. Por conseguinte, em decorrência de tudo o que foi dito, há de se rejeitar a responsabilidade cega da União Federal, contratante no caso, como também inadmitir o pagamento de indenização por suposta, a título de indenização pela imprevisão. A ausência de um prejuízo especial, e insisto nessa tese, um prejuízo especial, que seja específico e duro em relação somente a esta empresa, e não a todos os atores econômicos do país. Essa circunstância, a ausência dessa especialidade do dano, só isso já me bastaria para afastar a tentativa de adequação a esse caso do precedente mencionado, ou seja, o RS 183.140 da relatoria do ministro Otávio Galotti. Naquele julgamento, que exige, no meu entendimento, uma reavaliação por parte da composição atual deste Supremo Tribunal Federal, o tribunal considerou que o fato de haver um contrato de concessão seria uma razão para o tratamento diferenciado da empresa de transporte aéreo em relação aos seus usuários, no que se refere aos custos sociais das medidas de ajuste econômico levadas a cabo por diversos governos. Com todo o respeito
ao juízo em sentido contrário, eu entendo que a distinção, então, adotada não se justifica. O contrato, efetivamente, garante um nível de proteção maior, mas não pode desconsiderar a universalidade do impacto da medida de congelamento. Até porque, no serviço em que atuavam essas empresas, a remuneração era feita a partir de tarifas pagas pelos principais atingidos pelos planos econômicos, isto é, pelos consumidores. Não é possível conceder-se um tratamento independente a dois lados, um dos lados da equação. Da análise que realizei, eu concluo que os autos do presente recurso revelam que a Varig possuía posição invejável no mercado internacional e doméstico de transporte aéreo de passageiros e que, por diversas razões, viu essa posição invejável desaparecer com o passar dos anos. A injunção de que essa triste realidade tenha algo a ver com as consequências do plano cruzado não me parece ter sido suficientemente demonstrada na ação, tal como tantas vezes afirmado em meu voto. A afirmação temerária de que, ainda assim, se poderia imputar a responsabilidade à União não conta, como espero ter demonstrado, com qualquer suporte normativo, seja do ponto de vista constitucional, seja quanto à fundamentação jurídica de caráter jurisprudencial. Assim, à vista do que acabo de expor, meu voto é pela negativa de provimento ao segundo recurso da União e pelo provimento à parte conhecida do recurso da União e ao recurso do Ministério Público Federal para julgar improcedente o pedido de indenização, com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário, em especial a eminente relatora. Senhor presidente. Pois não? Eu peço a palavra para dar 2 esclarecimentos em matéria de fato. Se o tribunal consente, usarei da palavra para dar esses 2 esclarecimentos. Sim. O primeiro deles, Excelência, diz respeito à ênfase que foi colocada no voto de Vossa Excelência sobre as linhas internacionais. As linhas internacionais, de acordo com a visão que foi colocada por Vossa Excelência, seriam capazes de promover o equilíbrio que o congelamento negou. Não, eu disse que isso não é matéria de fato, para começar. Mas o que eu disse é que não completei esse aspecto importantíssimo em relação a essa companhia que detinha esse monopólio no período tratado nesta ação, tinha que ter sido levado em consideração. E não foi. Eu peço licença para concluir meu pensamento. Não, com a fé do meu ofício. Matéria realmente de fato. Com a fé a matéria é esta que eu vou renunciar nesse momento, Excelência. Com a fé do meu ofício e com o mais antigo advogado da Varig em exercício, eu declaro ao tribunal o que todos haverão de se lembrar. A Varig concorreu com os gigantes do transporte internacional. As maiores empresas que existiam voando, levando passageiros do Brasil para o mundo e trazendo o mundo para cá, entre as quais, peço licença para lembrar, a Pan American, a British Airways, a Air France, a Swissair, a Ibéria, a Alitalia. O segundo ponto, se o tribunal me permite, foi declarado também no voto de Vossa Excelência, senhor presidente, que houve impugnação à perícia. Não houve impugnação à perícia, data vênia. Houve uma entrega de um memorial extemporâneo da União à eminente relatora e ela recusou. De forma que não houve impugnação à perícia que está nos autos. São os 2 pontos que gostaria de deixar. Mas isso não é questão de fato. Não... Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, e não elogiando o brilhante voto de Vossa Excelência, na parte, portanto, em que dá provimento, na parte conhecida ao recurso do Ministério Público, que é onde há a divergência que é radical, porque eu não conheço do recurso da União, do primeiro recurso, tal como agora votado pelo
ministro-presidente, também não conheço em parte, nego provimento ao recurso da União e não conheço em parte do recurso do Ministério Público. Na parte conhecida, entretanto, eu, ao contrário do presidente que dá provimento, eu nego provimento. Eu queria apenas, presidente, porque alguns aqui não estavam quando da leitura do meu voto e absolutamente não para fazer qualquer tipo de consideração a respeito dos argumentos, até porque eu acho que cada um vota como se convence e um brilhante voto como de Vossa Excelência nem precisaria, nem demandaria nada, e eu não faria ainda que fosse o contrário. Mas apenas para esclarecer para os que não estavam aqui que, quando fiz a análise longuíssima deste processo e assentei num voto que assentei, primeiro, não considerei em nenhum momento ato ilícito do poder público. Considerei a responsabilidade por ato lícito. Aliás, citei até o grande trabalho do Canotilho, que é neste sentido. Ou seja, isso se dá, como sempre se deu no Brasil, no caso de uma indenização. Se concede indenização, se deixa indene, sem dano, porque, a despeito de ser lícito e ser necessário para a comunidade, uma determinada pessoa fica liberado de um determinado bem. Daí porque o ato lícito da administração também pode gerar a responsabilidade, como gera, e nunca isso foi discutido. Então, apenas para deixar acentuado, porque no meu voto não considerei ilícito, nem poderia, porque ilícito não houve, nem disso se cogitou. Em segundo lugar, relativamente ao equilíbrio econômico-financeiro, que é o ponto central desse caso, foi considerado que houve quebra, e o presidente disse bem em seu voto desde o início, para todos, porque houve um plano econômico e o plano, no caso específico, o plano cruzado, que teria atingido desde um primeiro momento a recorrida. Qual o diferencial que foi posto neste processo e que levou as instâncias precedentes a julgarem favoravelmente a recorrida? A circunstância de que, como concessionária de um serviço público, ela não dispõe das condições que, em qualquer contrato administrativo, se pode dispor o concessionário. Porque, neste caso, a fixação de tarifa, era antes e agora, se faz segundo determinada política. Esta política foi alterada no plano, houve o tabelamento, a impossibilidade de alteração das tarifas, continuaram a correr os outros ônus, atingindo, inclusive, a Aeros, que é a Previdência, e a empresa, neste caso, a recorrida, nada poderia fazer. Então, houve quebra do equilíbrio econômico-financeiro, porque o equilíbrio econômico-financeiro é isso: há os ônus de um lado e o serviço a ser prestado de outro. Isso tem que ser equilibrado. E isso não é norma legal, isso é norma constitucional. Então, apenas... presidente, só para terminar o meu raciocínio e para dizer o seguinte: eu só quero chamar a atenção, sem contestação absolutamente a qualquer dado do voto de Vossa Excelência, brilhantíssimo, calcado na melhor doutrina, na nossa jurisprudência, apenas para acentuar, principalmente para os que não estavam presentes, qual foi o embasamento da conclusão a que cheguei e que é diferente. Apenas para isso, sem absolutamente desconsiderar, como eu disse, o brilhante voto de Vossa Excelência. É que a doutrina sobre a responsabilidade civil do Estado é muito clara, no sentido de, em situações como essa, em que se alega que um ato, especialmente atos de natureza legislativa, que tenha abrangência, que tenha aplicabilidade a todos. A doutrina é no sentido de excluir a responsabilidade, não de afirmá-la. Por quê? Muito simples, porque esses atos, se causaram ou causam danos, eles não causam danos somente àquela pessoa, mas sim a toda a coletividade. E, no caso brasileiro, isso é muito claro. Os efeitos da inflação corroeram os recursos, a riqueza
da maioria dos brasileiros. A conclusão que se impõe é, a pergunta, por que se indenizar apenas uma companhia se todas as demais empresas brasileiras se submeteram aos efeitos dessa medida de natureza econômica? Isso é o cerne da questão. Eu concordo como com eu Vossa disse, Excelência, e por isso mesmo, a Transbrasil, quando faliu, foi a juízo e chegou aqui, como lembrado por Vossa Excelência em outras E eu disse, é um acordo falho que merece ser revisto, porque Pois é, mas o que é estamos dizendo absolutamente atingiu todas, incompatível tanto que com... todas foram em juízo. Atingiu a VASP, que quebrou, atingiu a Transbrasil, que quebrou e que ganhou por um acórdão da primeira turma deste Supremo Tribunal, mantida a situação, então todas vieram. Agora, o que eu estou até afirmando, e repito, reitero, e é verdadeiro, e tenho certeza que Vossa Excelência sabe disso, é que eu não contesto o voto de colega, nunca contestei nesses 8 anos, não seria agora, menos ainda um voto do quilate do de Vossa Excelência. Apenas me baseei nisto, que a Constituição brasileira, aliás, desde a primeira Constituição republicana, garante, é matéria constitucional, garante que o equilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão de serviço público há de ser, eventualmente, quando for desequilibrado, reequilibrado, o que, neste caso, não foi por conta de uma política que eu acatei como corretas, chegou-se à conclusão pelas instâncias inferiores que havia a prova. E contra a prova eu não vou entrar nem discutir perícia nem nada disso, porque aí em recurso extraordinário eu não aplico. Mas, de toda sorte, presidente, era apenas para chamar a atenção sobre os fundamentos centrais do meu voto. E relato que, como Vossa Excelência também fez questão de relatar, e todo o povo brasileiro tinha que pagar realmente pelo ônus de uma hiperinflação que precisava de ser estancada em algum momento. No caso específico, é como se tivesse que ser feita uma obra numa determinada localidade que precisa de uma rua. Quando o ministro Barroso sabe disso como eu, que fomos procuradores e que, como procuradores, promovemos em nome do Estado a desapropriação, todos ali sofrem, mas alguém vai ter uma indenização diferente da outra, o outro nem vai ter, porque aquele terreno não estava usado. Por quê? Se deixa indene, sem dano, a quem tiver provocado dano, não ao outro. A rua vai deixar de ser feita? Não. A estrada vai deixar de ser feita? Não, nem pode. Neste caso, inclusive, não foi nem a Varig, tanto que o que eu já acolhi com uma verbação no rosto dos autos foi exatamente em relação a aeros, que é a previdência daqueles que, em face dessas circunstâncias, ficaram sem nada. Mas, a ministra, e aí isso eu acho absolutamente impróprio vincular essa ação com a questão do aeros. Não. Porque o patrimônio que foi tirado foi dela, mas também este não é o caso. Essa ação iniciou-se quando a companhia, muitos anos antes do surgimento do problema do fundo de pensão. Anos, não é? Nós estamos falando este aqui... não é o caso, e aqui ela é assistente simples até. Nós estamos falando de efeitos de medidas econômicas produzidos nos anos da metade... Da década de 80. Da década de 80. Vossa Excelência. E os problemas desses fundos de pensão começaram a surgir já nos anos 2000. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lamentavelmente, criou-se essa expectativa, justa até, embora baseada em desconhecimento, de que esta vultosa indenização que pode resultar desta causa serviria para cobrir o rombo dos fundos de pensão, especialmente do aeros. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não foi por isso, presidente. Nada. Foi aceito como assistente simples pela circunstância de que, na vara de falências do Rio, ao se fazer a liquidação, houve esta vinculação e isso está sendo devidamente...
mas é judicial e até agora não Mas contestado. nem tudo que é judicial é correto. Ora, Sim, mas eu tenho que lidar com dados judiciais. eu acho, por exemplo, que o acórdão do eu não posso Supremo, ficar fora disso. sobre o qual se Mas, de valeu toda a- sorte, eu apenas queria fazer esses esclarecimentos. Eu absolutamente não discuto voto de colega nem argumento, menos ainda um voto da qualidade do que Vossa Excelência acaba de proferir e que eu respeito, embora não me tenha convencido, mas queria esclarecer os colegas que não estavam presentes sobre estes fundamentos do meu voto. Agradeço a Vossa Excelência por essa oportunidade. Vamos para o intervalo, eu colho o voto, os demais votos na sequência. Na suspensa a sessão por 30 minutos.